Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Verde Conecta, um canal dedicado à arquitetura verde, ao paisagismo e muitos outros assuntos interessantes da nossa área. Se você não viu nossos outros episódios, confere lá, você vai ver sobre hortas, jardinagem, sobre paisagismo, sobre jardim vertical, enfim, muitos assuntos que você não pode perder. Hoje, eu, Paula Galbi, estou aqui nesse lugar muito gostoso. É uma matinha aqui perto de casa. Vocês vão escutar uns barulhos de cigarro, uns barulhos de passarinho e às vezes um barulho urbano aí, de carro, moto, enfim. Mas eu escolhi esse cenário para convidar vocês para fazer a leitura da paisagem com o Oscar Bressani. O Oscar Bressani é um arquiteto paisagista que fez excursões botânicas com Burle Marx, hoje ele faz as suas próprias excursões, e ele vai mostrar um pouquinho, ou muito, né, para a gente, da paisagem, dos biomas, como enxergar essa paisagem, como sintonizar o seu olhar com esse mundo verde, com esse mundo da paisagem, com esse mundo das plantas. Então, eu e Ana Paula Fonteboa estaremos acompanhando o Oscar Bressani nessas próximas excursões. Então não perca e vem com a gente e assista todos os episódios, e se você gostar, compartilhe com as pessoas que gostam do assunto. Então esperamos vocês. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Verde Conecta, um canal dedicado à arquitetura verde e ao paisagismo, sempre com o objetivo de delinear um novo olhar. Estamos iniciando um novo projeto e temos o Oscar Bressani, um profundo conhecedor da flora brasileira, e a gente vai ter um programa mensal onde a gente vai fazer uma leitura da paisagem com o Oscar pelo Verde Conecta. Oi, Ana Paula, então pode continuar. Bom, é o seguinte, na verdade, outro dia no bate-papo, né, Oscar? Seja bem-vindo, Oscar. Muito obrigado. A gente estava falando sobre como tantas coisas a natureza é tão bela, tão resiliente, e nos pequenos detalhes, né, todos os dias, que passam totalmente desapercebidos, né, por todos nós. Então, essa leitura da paisagem é um break para tentar entender o que acontece, como acontece, e realmente dar valor a essas maravilhas que a gente tem à mão, e a importância do paisagismo, de saber usar, de saber valorizar essa coisa maravilhosa, né? Que são as plantas, as árvores, as vegetações em geral. É isso. Eu estava até comentando com a Ana Paula que a ideia é fazer um exercício óptico de como observar a natureza e transpor para os nossos projetos. Não é isso, Oscar? Exatamente. Eu acho que é muito importante essa conversa que a gente está tendo, porque eu procuro colocar, assim, sempre, que o trabalho de um paisagista não é um trabalho de mexer nas plantas como se fossem objetos. O trabalho de paisagismo é um trabalho que é baseado na ciência e se usa a expressão artística para manifestação do conhecimento que a gente tem a respeito das plantas, das necessidades de cada uma, e por isso que eu acho muito adequado a gente estar conversando nesse momento sobre isso. Quer dizer, a gente às vezes não abrir o olhar, né? Conseguir entender, compreender, né? A importância disso tudo, né? E acho que a gente tem uma pessoa assim, um expert, né, nisso. Então, por isso que a gente tá deixando para você divulgar essa importância da nossa paisagem, a importância para os nossos colegas, a importância para as pessoas que se interessam pelo paisagismo, né? Como abrir esse olhar, o que ver, o que analisar, né? O que a gente pode fazer para melhorar os nossos projetos e fazer com que a vegetação, até você falou uma coisa interessante, né? Que a vegetação não sofra, né? Que ela se adapte a um novo meio, né? Um meio parecido com o que ela vivia, né? Então
Acho que você é a pessoa mais importante para nos falar sobre isso. E a gente está super feliz de te receber aqui, viu, Oscar? É uma grande alegria, uma honra estar Eu te também. recebendo aqui no Verde Conecta. Pode ter certeza que eu também tenho essa mesma alegria que vocês. Ah, muito obrigada. Então, vamos lá. Eu vou colocar algumas imagens, né? E a gente vai conversando ao longo dessa apresentação e como um bate-papo gostoso, assim, né? Eu vou, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder olhar um minutinho só. Bom, eu tenho um histórico, assim, no início, que eu acho interessante a gente ver algumas figuras que tiveram alguma importância. Esse John Tradescant, ele é um, pelo menos que eu soube, assim, é um colecionador de plantas e de objetos estranhos, vamos dizer, que ele viajava o mundo inteiro e ia coletando plantas, objetos, tudo que não era muito usual. Mas o que eu acho interessante é que ele foi o primeiro que montou como se fosse um jardim botânico para visitação e tanto mostrava as plantas como esses objetos que ele colocava e, de alguma maneira, teve tanta importância que o nome dele a gente usa como o gênero de uma planta que se emprega muito em paisagismo, né? Tradescância. Então, é quase que uma curiosidade, vamos dizer, o nome dele. Mas uma pessoa que é muito importante para a gente é o Linnaeus. O Linnaeus foi quem classificou as plantas e, e resolveu organizar as plantas de acordo com um critério que era baseado nas famílias botânicas e se sabia as famílias botânicas exatamente pelas flores. Era assim que a gente, até bem recentemente, era o único critério usado para se definir uma família botânica. Hoje está sendo muito assim alterado por causa dessa leitura de DNA e tudo mais. Algumas famílias botânicas existem, outras deixaram de existir, juntou, quer dizer, tá meio confuso para a gente. O nome de planta sempre foi mudando com o tempo, mas nunca tanto como agora. Algumas famílias que eram tão comuns assim para a gente, que eram família das bombacáceas, onde tem as paineiras, elas deixaram de existir e passaram a fazer parte das malváceas, que são dos hibiscos. Mas isso é um detalhe, mas esse camarada aqui ele vai ser muito falado ao longo da vida de quem estuda vegetação. Eu acho importante colocar esses pontos para a gente ver onde se inicia o nosso trabalho como paisagista, o quanto a gente tem que ter de conhecimento que não é simplesmente uma revista que a gente lê, que é interessante, que dá algumas dicas, tal planta fica legal assim, assado. Não, tem um histórico muito importante aí. Vamos lá. Olha só essa imagem aqui de 1877. Esses camaradas aqui, olha só, eles estão fazendo são botânicos, né? Estão fazendo uma atividade. Vocês veem aqui ao lado uma coisa que é chamada de prensa. No colo deste daqui, essa prensa é exatamente quando você coleta a planta, você coloca entre folhas de papel, prensa nesse. Né, são duas peças iguais a essa, uma em cima e outra embaixo, e coloca as plantas prensadas aí no meio para elas ficarem expostas daquela maneira. Até hoje, quando você vai em jardins botânicos antigos, é exatamente aí que essas plantas que você vai examinar. Com 500, 400 anos de idade, 300 anos de idade, a planta se conserva. Tá? Então, eu vou mostrar depois para vocês que isso daqui, esse procedimento, desde aquela época até anterior a isso,
é usado até hoje, da mesma forma. E imaginem vocês como é que se fazia coleta de planta naquela época. O camarada ia até a Índia e via mangueira lá, falava, puxa vida, mangueira, frutapão, que coisa linda, eu quero levar lá para cultivar. Como é que os caras iam levar essas plantas de lá até Portugal, até qualquer outro lugar da Europa, do mundo? Então, teve um trabalho muito grande para descobrir como é que ia acontecer esse processo, porque as viagens eram longas, tá certo? A planta tinha que respirar, ela tinha que ser acondicionada, e aí foram infinitas viagens até se descobrir métodos. Olha os navios, como eles faziam. Criavam pranchas assim, iam pondo vasinhos lá. Quantas plantas foram? Aqui, ó, tá vendo? Ó? É de frutapão. E foi o carregamento de frutapão. A gente não imagina toda essa dificuldade, né? Hoje em dia você chega num supermercado e na entrada do supermercado tem um monte de plantas de flores sendo vendidas, flores que são das Filipinas. E a gente não imagina o processo pelo qual essas plantas passaram para chegar às nossas mãos no supermercado. Alface, feijão, tudo que você come, tudo que você come, passou por esse mesmo processo que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, né, eu acho legal ter isso daí como um pano de fundo, né, a gente entender essas coisas. E no Brasil, esses dois exploradores foram fundamentais. Esse daqui é Martius, Carl Philipp von Martius, e Johann Baptista Spix. O Spix veio, os dois vieram acompanhando o séquito da princesa Leopoldina, quando ela veio para casar com Dom Pedro I. Imaginem que o Márcios ele tinha 23 anos e Spix 28. O Márcios, com 23, ele era formado em medicina e botânica, e ele era tão bom especialista nessas duas matérias que ele era responsável pelo Jardim Botânico da Baviera. E quando o rei da Baviera ia visitar o Jardim Botânico, fazia questão de ser orientado pelo Márcios. E quando a princesa Leopoldina veio para o Brasil, então eles fizeram parte de um grupo de cientistas que acompanharam a princesa para relatar tudo o que encontrassem no Brasil num período em que eles ficassem por aqui. Então, essa foi a incumbência desses dois camaradas. Olha a viagem que eles fizeram entre 1817 e 1820 em lombo de burro. Saíram do Rio de Janeiro, vieram para São Paulo, aí subiram Minas Gerais, Bahia, Goiás, e foram subindo até chegar no Pará, aí subiram o Rio Amazonas, quando não existia Manaus ainda, né, dividiram aqui, um subiu o Rio Negro, o outro continuou subindo Solimões e foi até Iquitos, no Peru. 3 anos e meio em lombo de burro. Dá para acreditar uma coisa dessa? Meu Deus, em que condições, né? Em que Não condições, tinham, né? passavam no meio de mata. Hoje a gente tem estrada para ir de um lado para o outro. Eles iam em trilha, levando até 40 mulas. E ainda tiveram um monte de problemas, você imagina, né? Tanto tempo assim, com carregamento todo, chovia. O Spix, ele sofreu um acidente lá, caiu do barco, quase morreu afogado. E ele até morreu 4 anos depois, quando foi para a Alemanha, por causa de doenças Tropicais. Traídas, né? Aqui. E o Márcios, eu vou voltar nesse slide aqui, o Márcios, ele é considerado o pai das palmeiras. Ele foi quem descreveu o maior número de palmeiras do Brasil, né, até hoje, e o trabalho que eles fizeram no retorno eles publicaram um livro chamado Viagem pelo Brasil, se encontra hoje ainda em 3 volumes, a edição antiga, e é fundamental para quem quiser conhecer
a vegetação brasileira. Eles falam de uma maneira assim maravilhosa a descrição de todos os ambientes. E Esses, foi tão importante. Desculpe, só vou concluir isso, que o trabalho que eles fizeram foi tão importante, durou 60 anos para classificar tudo que eles coletaram, apesar do Spix ter morrido, eles continuaram, o Márcios continuou a liderar essa equipe toda, eles fizeram 40 volumes enormes, assim, com toda a classificação das plantas e dos animais que foram coletados, e foi tão importante que, no início, tinha parte de financiamento do Império. Depois que teve a proclamação da República, eles continuaram ainda com trabalho com financiamento do Brasil, tá, para produzir esse material que é indescritível a importância dele. E hoje, inclusive, está disponível na internet para a gente consultar. Então, é isso. Até importante, vamos deixar o link, né, aí para quem, né, Paula, quiser ver depois. Agora, Oscar, esse material, quer dizer, eles faziam desenhos, eles desenhavam e descreviam essas palmeiras, esses exemplares? Olha só, esse aqui foi o mapa que o Márcios escreveu, que ele desenhou, né? Como é que chama? Organizando os biomas de acordo com o que ele tinha de informação e o que ele viu. E até hoje, essa referência, olha, esse verde aqui é Amazônia, isso aqui é Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, e, quer dizer, os principais biomas ele já descreveu naquela ocasião, 1817, 1820. E quer ver, sobre os desenhos, olha que maravilha os desenhos que eram feitos. Ele fez esses desenhos? Ou ele tinha outras pessoas que faziam esses desenhos? Ele fez muitos dos desenhos e outros foram pessoas que desenvolveram a partir dos croquis que ele fazia. E você vê como é precisa essa representação dele, não é uma coisa romântica, mas dá para ver perfeitamente aqui, ó. A gente até consegue perceber qual é a planta, né? Que isso aqui é filodendro, essa palmeira fininha subindo, né? Essas outras. Olha, aqui a água passando, essas plantas de folha mais larga, essas aráceas, também típicas de beira de água. Olha que incrível, olha uma outra imagem, ó. Tá vendo? Isso daqui, quem conhece Asplenium, que é um tipo de samambaia, é essa daqui, ó. Tá perfeitamente representada, olha. Olha essa bromélia, olha só, com as folhas rajadinhas, tá vendo? Isso daqui eu vejo que são piperáceas, tem outras bromélias, tem musgos, com uma perfeição incrível. E, inclusive, o que é muito bonito de ver é como ele representou de uma maneira muito respeitosa a vida dos índios. Ele não era aquele cara que ia lá e falava Índia selvagem, eu vou matar, qualquer coisa do gênero. Ele registrava os costumes e vendo como é que a coisa acontecia. É incrível a descrição. Quando você pega esses livros, eu realmente recomendo a leitura desses livros, porque ele teve o cuidado de fazer, inclusive, o Márcios era músico, né? Ele tocava violino e tal. Imagina que ele fez partitura do canto dos pássaros. Olha como era importante. Olha essa representação. Isso aqui é a beira do Rio São Francisco, uma lagoa que foi registrada aqui. Ele falou que tinha mais de 1.000 pássaros simultaneamente, mas olha só a vegetação como está. Você olha isso aqui e fala, poxa, isso aqui é uma figueira, né? E vê as palmeiras todas. Tem até uma curiosidade sobre essa foto, que em 2018, para comemorar os 200 anos da viagem deles para cá,
foi feito lá na Alemanha, na casa em que o Márcios residia, um museu Márcios, foi o Márcios. E aí eles fizeram um museu com exposição permanente, né? E eu fiz em 170 anos depois que eles vieram, eu fiz uma viagem de moto com mais 2 amigos por um trecho da viagem, percorrendo o mesmo trecho que eles fizeram entre São João del Rei e Januária, que está na beira do Rio São Francisco. Foram 40 dias de moto e a gente procurou passar onde eles tinham passado e fazer uma... A gente lia na véspera, à noite, o caminho que a gente iria percorrer no dia seguinte. A gente lia nesse livro que eu falei, Viagens pelo Brasil. Aí a gente ia comparando a descrição deles com o que a gente via 170 anos depois. Foi incrível essa viagem. Tem lugares em que você vê que estão exatamente iguais, perfeitamente iguais, mas nesta região que ele fala da fartura de animais e de plantas, tudo, hoje é só pasto. E eu fotografei uma cena muito parecida com essa, e quando eles fizeram esse museu, souberam que eu tinha essa foto e pediram uma cópia dela. E eu mandei, e eles colocaram lá no museu permanente, embaixo dessa gravura aqui, a foto que eu mandei, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, porque está lá uma representação atual da situação e achei muito legal assim, ter com o material exposto lá nesse museu, né? Foi uma coisa bem interessante. Oscar, esse material, né, toda essa documentação maravilhosa, ela tá, onde ela está hoje, assim? Ela está dividida em partes, né? Em partes, cada parte num lugar do mundo. Tem coisas do Brasil. No Brasil, que eu saiba, 3 coleções. Uma que está no IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, na USP. Tem uma outra coleção dessas que era do José Mindlin, e ele doou também para aquele instituto que foi formado na USP. Então, tem 2 coleções completas na USP, e tem um terceiro que está no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. São livros grandes, e essa ilustração daqui, como as outras que eu mostrei, elas fazem parte do livro, são pranchas, né? São lâminas que estão dentro do livro. É uma gravura, né? Como essa daqui, ó, que você tinha perguntado antes, Ana Paula, como é que eram representadas. Você olha aqui o nível de detalhamento que tem essa figueira, com todas as plantas que nascem, epífitas que nascem em cima dela. Esse daqui, ó, é do mangue, né? A Mangifera mangle, que é... A mangífera, não, desculpe, é o mangue vermelho. As palmeiras todas descritas. Essa daqui é a Cavanilésia, que é a barriguda, é uma paineira que tem na Caatinga. Mas você vê que a gente, olhando assim, acaba reconhecendo as plantas. Olha a outra lâmina que tem, que faz parte desse trabalho dele. Que maravilha. Uma ananás, a planta aqui com a inflorescência, aí o corte da flor, como ela é, as peças florais todas aqui detalhadas, tudo isso faz parte desse trabalho dele. Olha que coisa espetacular. E a importância desse trabalho, né, Oscar? A importância, né? Assim. E a gente mal conhece, eu tenho certeza que poucas pessoas ouviram falar no nome de Márcios. E o Márcios é um cara fundamental para a descrição de todas essas plantas que a gente usa em paisagismo, as plantas brasileiras. Nossa, ele organizou tudo isso, deu nome. Quando se encontra um nome científico terminado por MART, é o Márcios que classificou a planta. Vai ver que tem uma quantidade muito grande. E ele viveu por muitos anos depois desse trabalho? Viveu 60 anos depois disso e... deixa eu voltar aqui. Ele viveu até 60 anos depois dessa excursão dele
e ele amava tanto as palmeiras e o Brasil que ele fez questão absoluta de que dentro do caixão dele tivessem folhas de palmeira sobre o corpo. Olha Gente, que que maravilha. Para lindo, você lindo. ver. A gente fala em logística, né, em organização, como eles estavam preparados para se organizar, para deixar todo esse material catalogado. Hoje a gente tem técnicas que nos facilitam, né, que nem a fotografia, né? Imagine o quanto, acho que 3 anos e meio foi pouco, né? Por toda essa todo esse material colhido e todo esse material exemplificado, né? E nas condições em que foram, né? Nas condições. Só esse percurso aqui em lombo de burro, se você fosse só andar de burro, talvez você levasse esse tempo, mas coletando a infinidade de plantas que eles coletaram, você não consegue entender se ele conseguia dormir em algum momento, porque é muito louco. É impressionante o volume de documentos, né, de materiais que eles coletaram. Eu Então, imagino assim a logística disso, né? Para você coletar uma planta e mantê-la. Quer dizer, como isso era. Devia ter, eu imagino que devia haver equipes, né? Para poder Sim. trabalhar, né? Quer dizer, uma equipe voltava, né? Quer dizer, não não, imagino. A eles organização, né? fazendo aquelas essicatas, né? Como eu mostrei no início, aquela prensa que era usada, eles iam Sim. fazer isso. As plantas eram todas prensadas, eles não Ah, levaram material vivo. E mesmo os animais, eles iam. Eu não sei como é que fazia na coleta dos animais, se eles, qual que era o processo para não se decompor, né? Eles uhum. deviam, de alguma maneira, botar em formol, qualquer coisa parecida assim. Isso eu desconheço. Realmente eu desconheço. Mas Agora, o que eu acho muito interessante, né, é que, baseado nisso, nesse trabalho dele, muitas excursões que a gente fazia lá, isso já falando do trabalho com Burle Marx, a gente, a gente sempre consultou os trabalhos do Márcios. E tinha um livro muito usado também pela gente naquela época, né, que as viagens eu comecei. Deixa eu já falar um pouquinho das excursões. Uhum. Olha, aqui aparece um mapa com as principais excursões que foram feitas, mas o que se tem notícia aqui do Burle Marx, a primeira excursão dele, já com o objetivo de coletar planta para relacionada com paisagismo, foi quando ele foi para o Recife. Ele passou uns 3 anos lá. Ele era jovem, foi em 35, ele tinha 28 anos, eu acho, qualquer coisa assim. Ele foi bem jovem para lá. E aí ele fez uma excursão para coletar plantas da caatinga e usar nas praças que ele fez lá, na Euclides da Cunha, e tem uma outra praça que me fugiu o nome agora. Mas desde 35 ele começou a fazer excursão. E aí essas que aparecem marcadas no mapa são a partir de 78. Então, olha, né, quanto tempo depois? 40 anos depois, né? Ele começou em 35, é. 43 anos depois é Aham. que começou a fazer essas grandes excursões, e eu tive a felicidade de participar de todas essas. Agora, a prática que a gente tinha aqui era exatamente igual ao que foi visto lá no início da apresentação, aquela coisa de coletar planta, prensar, tudo igualzinho. E Uhum. essa foi a mais longa delas. Essa realmente durou 50 dias, foram 11 mil quilômetros rodados. Esse foi um documento que foi publicado simplesmente para o CNPq, era um documento interno, foram feitos 40 exemplares, um livro com todo o registro da viagem. Essa equipe está um pouco fora de foco, essa foto, mas a equipe não está fora de foco, é a foto. Mas aqui tem os 14 membros dessa excursão, né? Tinha um botânico do INPA, que é o William Rodrigues, o Gustavo Gurken, esse daqui era um botânico americano,
o Paul Hutchinson, vira e mexe, o Roberto convidava botânicos estrangeiros que eram especialistas em determinado assunto para acompanhar a excursão. E o resto, o José Tabacó, o Coit, o Luiz Câncio, Rosângela, Jorge Criquino, eu estou aqui com cabelo e já há muito tempo atrás, né, 83, vocês veem, faz bastante tempo já isso, Luiz Antônio Mates, Fátima Gomes e a Cíntia Chamas. Esse aqui é o Hugo Biadi. E o Roberto já estava com mais de 70 anos e estava aí firmão. Ele Nossa. participava de tudo. Os nossos veículos de transporte. Oscar, Oi. conta pra gente um pouquinho como que foi essa, assim, você esperava por tudo isso? Aconteceram coisas inusitadas? Conta um pouco, assim, como você embarcou nessas excursões e qual foi a sua expectativa e quais foram as coisas que realmente foram inusitadas para você? Olha, eu vou até mostrar essa imagem aqui anterior. A primeira excursão que eu fiz foi essa daqui, que foi para o Pantanal. Quando eu comecei a trabalhar com o Coit Mori em 76. E estagiário, daquele jeito que todo mundo faz desenho e tal, mas o Coit tinha chegado em São Paulo recentemente, e tinha passado 3 anos trabalhando com o Burle Marx. E aí ele montou o escritório dele, eu fui trabalhar lá com ele, tem uma historinha no meio, não importa muito, e ele falava dessas coisas, plantas, excursão. Eu falei, excursão? Como é que é esse negócio? A gente não tem a menor ideia do que vem a ser excursão, sabe? Você fala, vou coletar planta. Tá, o que é isso? O máximo que a gente sabe de coletar é comprar planta no Ceasa ou comprar num viveiro de mudas, mas a gente não tem ideia do que é isso. Então, quando você entra no mato e começa a andar ali no meio das plantas, o olhar da gente ele ainda é muito cru, ele está embrutecido para a leitura de detalhes disso. A gente, quando está na cidade, consegue até. A gente tem um olhar crítico, se olha um quadro fora de alinhamento, você vai lá e fala: opa, tá torto esse quadro. Então, a nossa vista ela é muito educada para o nosso cotidiano. E chega a ser precisa de se olhar e falar: olha, tem 1 milímetro a menos daqui do que aquele canto. Quer dizer, a gente tem uma capacidade de observação muito grande, só que ela é educada para certas coisas. Para outras, não. O que a gente não conhece, a gente é ignorante mesmo, né? Um médico vai falar de coisas que eu nunca sei e vou falar, tá bom, acredito, e assim por diante. E quando você vai fazer excursão, é a mesma coisa, é um mundo novo. Você nunca entrou naquele lugar. A gente é educado para ter medo do mato. Cuidado, aí tem bicho, tem aranha, tem cobra, e a gente está acostumado a viver no meio urbano. E Essa é a até nossa vida. mesmo, e é um medo até imaginário, inclusive, né, Oscar? Claro, Não só claro, porque você fala até que uma planta é agressiva. A planta tem espinha, ela é agressiva, como se ela fosse para você infectar, não é? É. Então, você vê como a educação que a gente recebe, a nossa formação, ela atrapalha o nosso próprio desenvolvimento, porque cria uma série de barreiras psicológicas que a gente não tem noção. Então, quando você entra no mato pela primeira vez, você fica com medo, sim. Fica com medo. Será que tem cobra aqui? Olha, em todo o tempo que eu andei, todas essas excursões, eu fiz com eles essas todas de 78 até 85, e depois continuei, eu faço até hoje excursão. Eu nunca topei com uma cobra no meio do caminho, nunca, em todas as viagens que eu fiz. Eu acho que ela vê, lógico que ela está no chão, ela está sentindo o passo das pessoas, ela fala, deixa eu sair Tem daqui. uma Aqui que vibração. então, não é assim, esse medo que a gente fala, não tem, nunca aconteceu. Eu até levei uma bronca do Roberto uma vez, quando a gente foi fazer uma excursão para Paranaguá, porque eu ia
de maiô, de sunga, de sandália de couro, com o facão pendurado na cintura e entrava no mato desse jeito. Aí o Roberto chegou e falou: escuta aqui, meu filho, e se uma cobra te pegar, o que, que eu vou falar para tua mãe? Ele me deu uma bronca, eu falei: tudo bem, eu vou entrar de bota, né? Porque a gente vai ficando à vontade e percebe que o medo é colocado na cabeça da gente, ele não é genuíno. Então a gente acaba criando medo daquilo que a gente desconhece. E quando você conhece, você percebe que não é para ter medo, sabe? Você vai ficando familiarizada com o espaço e tudo tem o seu lugar direitinho, está tudo super bem organizado. Aí, quando você começa a se libertar do medo, você passa a observar o espaço com isenção, você é acolhida e você acolhe um espaço com generosidade, sabe? Tem uma troca muito linda aí que acontece, porque você se abriu, você se libertou das amarras. Esse é um passo muito importante para quem quer entrar em contato com a natureza, com o mundo de uma maneira geral. E quando você se enveredou, assim, né, que veio essa paixão, né? Vamos chamar de paixão, mas esse conhecimento, você, além do conhecimento físico das plantas, você teve a curiosidade de esboçar desenhos, fazer algum tipo de arte em relação a isso, às excursões? Você se dedicou a alguma técnica? Sabe que a gente, enquanto fazia excursão, a gente não tinha muito noção da importância histórica dessas viagens que a gente fazia, porque a gente não documentava, não fotografava a excursão em si. A única excursão em que a gente teve papéis definidos para cada um desempenhar foi essa excursão da Amazônia. Então, cada um ia meio... A gente estava tão empenhado em encontrar coisas e aprender como é que se embala uma planta. É tanto aprendizado que tem numa excursão, a gente não tem ideia, porque você chega lá e olha assim e fala: nossa, que planta linda! Como é que eu faço para levar um exemplar desse que vai ficar embalado ou vai ficar acondicionado num caminhão durante 12, 15 dias e eu tenho que chegar com essa planta em condições de ser multiplicada? O que, que eu faço? Qual é a parte da planta que eu pego? Como é que eu vou embalar isso? Adianta pegar semente? Não adianta? Será que eu pego estaca? Será que eu fico só com a raiz dela? Então, você vê, tem tantos detalhes que você tem que conhecer, que no final você fica muito mais envolvida no conhecimento dessa lida toda. Eu estava falando qual que era... Essa logística, né? É uma logística, não só logística, né, que eu falo, quer dizer... Exatamente, isso. É a palavra que estava me fugindo, sim, porque a maior parte das excursões, um caminhão acompanhava a gente. Então, o caminhão, a gente coletava, por exemplo, você pega um filodendro. Filodendro, você fala: puxa, filodendro eu sei, eu corto as folhas, porque você tem que impedir que a planta perca água, tá certo? Você não vai ter água sempre a gente procurava regar as coisas, mas nem sempre tem água disponível. Então, você tem que minimizar a perda de água das plantas. Eliminar as folhas é uma coisa importantíssima. A gente fala: ai, mas essa planta tem uma folha tão linda. Não, corta tudo. Corta. Aí o filodendro, você vê aquela rama que você corta, se a rama não, aquele talo, né, o caule dele, e você sabe que se você cortar aquilo e puser na ponta dele um musgo, um esfagno, musgo pode ser, às vezes, até algodão, mas o esfagno é o melhor, e enrolar com rolopaque. A gente depois foi desenvolvendo a técnica. Você molha aquele musgo, coloca a planta embutida naquilo, enrola com rolopaque. Pronto, você vai ter essa planta daí
por muito tempo viva desse jeito. Agora, semente de IP, quando você faz uma viagem com mais de 10 dias, não adianta, porque ela só vai durar por 10 dias. Ela acabou de abrir, tem 10 dias de vida. Fora isso, ela não pega mais. Então, não adianta. Então, você acaba aprendendo a lidar com esses detalhes. O que eu fui desenvolvendo com o tempo, isso depois de fazer as viagens de coleta, foi a arte da fotografia. O que eu procuro registrar, e não é fácil, assim, primeiro eu fotografava só detalhe da planta, depois eu comecei a entender que você tem que fotografar dentro de um ambiente para mostrar como é que ela está inserida, em que contexto ela está inserida. Tá? Então, aqui eu vou passar meio rapidamente, porque é mais curiosidade, vamos dizer, né? A gente fez essa viagem em 2 Kombis e uma Toyota, e era essa a nossa... Oscar, agora, como era essa logística pré-expedição? Como era? Assim, quanto tempo vocês começavam a planejar essa excursão, né? E como era feito isso na prática? Quem, na verdade, planejava isso era o José Tabacou, lá no Rio. Como eu ficava aqui em São Paulo, junto com o Coit, eu só... Ele falava, ó, vai sair excursão hoje. Eu falei, oba! E aí a gente ia embora. Então, eu não participava do planejamento da viagem. Então, Sim. muitas vezes era assim, um botânico chegava para o Roberto e falava, olha, Roberto, lá em Pirenópolis tem um filodendro maravilhoso e ele está mais ou menos... Tinha um botânico chamado Aparício Pereira, o cara era muito fera. Ele chegava e falava assim, olha, você, você subindo a estrada que vai para Pirenópolis, no quilômetro 15, tem umas pedras do lado direito e atrás das pedras tem 3 filodendros que você não tem, Roberto. Então, o Roberto ele não tinha, ele já ficava doido para fazer a excursão para lá, né? Uhum. Então, às vezes acontecia assim, ou sabia, por exemplo, teve algum caso em que o Roberto queria usar uma determinada palmeira num jardim. E, às vezes, a gente coletava a planta porque ela ia direto para aquilo lá ou para a coleção dele. Né? Então, tinha algumas situações assim. Mas, em geral, eram percursos onde a gente sabia que tinha vegetação rupestre, que era onde se coletava muito filodendro, bromélias, orquídeas, ou alguma coisa de mata. Para a Amazônia, essa aqui foi a única que foi feita por terra, as outras, ele fez mais 2 para lá, se não me engano, que era subindo o Rio Amazonas, coisa assim. Mas dessas eu não participei. E foram anteriores, né? E a gente, nesta viagem, a gente foi totalmente preparado para acampar e dormir onde pudesse, né? Era com a rede de selva, parava em posto de gasolina, porque tinha água, às vezes comida, e o que a gente ia coletando de planta colocava nessa carreta, e aqui em cima a gente levava as estufas de campo, que eu vou mostrar o que, que é. Ó, a rede de selva. Essa rede daqui era bem legal, porque era como se fosse uma barraca pendurada, e a rede ficava aqui embaixo assim, ó, e com um mosquiteiro, fazia parte desse daí tudo, né? As estradas eram desse jeito, essa aqui era dentro da reserva indígena, o Emiri-Atroari, e a gente coletava as epífitas que caíam. Quando uma árvore caía, a gente ia lá no tronco delas e coletava. No começo, eu falava assim, olha, vocês vão passar por um lugar que tem muita malária, então tem que usar camisa de manga comprida, com um botão afivelado, o botão do colarinho fechado, passa repelente na gola, a manga fechada também passa na manga e na aba do chapéu. Aí chegou uma hora, eu não aguentava mais, aí eu ia assim, ó, de short com bota e olhe lá, porque era um calor infernal, né? Não dava para ser de outro jeito. E aqui
como é que fazia, né? A gente coletava a planta desse jeito mesmo, subia na árvore e ia pegando as plantas. Ó, né? Você via uma orquídea e falava, olha aquela orquídea, que bacana, né? Deve ser super bonita. Aí, com essa bota aqui é muito fácil de subir. Você cruza a perna assim, ela adere no tronco e vai subindo. Mas para vocês, né, vocês que eram jovens, né, nessa época, era um misto de conhecimento e aventura, né? Com certeza, né? Ah, é. Você vê, nessa foto aqui eu estou com 30 anos. Pois é, assim, era uma coisa também uma aventura, né? Além do conhecimento. Claro, claro. Poxa, era uma vivência única, né? E tem uma coisa que é muito importante, eu acho, sabe, que a gente aprende a viajar de uma outra maneira, porque o que a gente sempre viaja, que é desse jeito de eu saio daqui e quero chegar lá, o chegar lá não, o chegar lá é onde você está, sabe? Você está Aham. onde você está andando é o teu ponto de interesse, Isso. sabe? Uhum. E por isso um percurso curto leva às vezes um percurso curto, eu falo de 30 quilômetros, 50, você leva um dia inteiro para fazer, porque vai andando, anda um pouquinho. Nossa, olha que coisa legal, para. Aí para, e ninguém reclama de, ai, está parando muito. Nada disso, todo mundo fala, oh, que legal, vamos ver, vamos ver. Então, todo mundo sai animado para olhar, sabe? Isso é Aham. muito legal. Tem o mesmo O grupo interesse, tem né? interesse nisso, em conhecer. Não é, eu quero chegar logo. Então, tem esse aspecto. Ó, a gente sobe em pedreiras, essas coisas. A paisagem vai mudando tanto, e a surpresa que você tem a cada instante é sensacional, sabe? A gente passa, se desce para, sei lá, pega uma serra, você olha as pedras, você vai andando pela estrada e você olha assim, tem um monte de planta lá na pedra, tal. Alguma vez, sabe, quem não tem esse interesse parou e foi subir na pedra para ver o que é que encontra lá? A gente nunca faz isso, nunca. Então Uhum. passei a ver o mundo de outra maneira, sabe? Uhum. É, olha que coisa espetacular. Isso daqui é um filodendro, e ele aqui, com a folha jovem, vem vindo, chega um momento ele atinge a maturidade. E quando ele atinge a maturidade, o caule dele engrossa e a folha muda de aspecto. Eu nunca pensei em ver uma coisa assim no cotidiano, mas no mato você vê, é fantástico. Sabe, essa paixão que você falou no começo, paixão é pouco, a gente fica tão extasiado frente a essa maravilha que é a natureza toda que tem ao nosso redor, e você vê isso daí em contraste com a vida pobre que a gente tem na cidade. A nossa vida na Uhum. cidade é coitadinho, sabe? Meu, sinto muito, você vive na cidade, coitadinho, você não tem ideia do mundo que tem aqui à sua volta. É Uhum. bem assim, sabe? É. Não estou menosprezando a cidade, mas eu estou falando, a gente acha que a cidade é o máximo. Olha, não é, sabe? Olha, esses filodendros que você vai encontrando lá, E e uma coisa interessante, né, Oscar, que assim, a simplicidade e a complexidade, né, que é a natureza, né? Quer dizer, essa coisa o quão harmoniosos, né? Tudo isso acontece, harmoniosamente tudo isso acontece, né? Assim, Sabe, Ana Paula, até vou complementar, né? Assim, acho que é decifrar as estruturas, né? Porque quando você vê uma é, planta e começa a decifrar como ela foi se formando, como que se formou, é algo assim, como o Oscar disse, né? Apaixonante, mas é mais que apaixonante, é extasiante, é uma coisa assim que mexe com o coração, sabe? É muito é. emocionante isso. não, Então, você sente que teu corpo ele se desfaz, sabe? Ele é. abre. Você deixa de ter existência física, porque não, é um papo assim muito maluco esse, porque quando você entra em harmonia com tudo isso, o corpo da gente, a nossa identidade, perde totalmente a importância, porque você É, passa a ver um mundo inteiro que jamais te foi revelado antes. e E também, a gente Oscar, porque a gente faz parte disso tudo, né? A gente é parte disso. Então a gente quando exatamente. chega, né?
Então, mas aí que tá. O que eu falo do coitadinho da cidade, que eu falo, para a gente, às vezes a gente fala, o que a gente vai fazer? Vamos passear um pouquinho, vamos até o shopping. Você vê, olha, e a gente se contenta, não estou ridicularizando isso, mas eu estou dizendo que a gente se contenta, às vezes, olhando vitrines, porque a gente tem necessidade de ver coisas diferentes. Isso é uma necessidade legítima da gente, sabe? Todo ser humano tem uma curiosidade inata. Não importa o caminho que siga, mas sempre tem aquela vontade, como as coisas acontecem, como é que essa ordem se faz. E quando você tem a oportunidade de entrar em contato com um mundo que nunca te foi revelado antes, ou que a gente tem um contato primário, ou assim, sabe, que a gente é privado, né? Na verdade, nós somos privados disso, né? Viver na cidade significa uma certa privação, né? Desse contato. A gente tem um contato muito limitado. Eu acho que é mais limitado do que provado, do que privado, né? A gente tem aquilo que ensinam, mostram a gente a ver. E por isso que quando a gente sai para andar na mata, você começa a ver uma coisa que ninguém vai te ensinar. Você tem que aprender a se abrir e perceber aquilo que está sendo te oferecido, entendeu? Aí que a coisa muda, que a magia se faz. Nesse instante, você vai sentir que tem uma mudança de qualidade no seu ser que de outra maneira não aconteceria. Se não tivesse esse é como um choque de realidade mesmo, sabe? É uma coisa que você fala, não acredito que tudo isso existe e eu desconheci até hoje. Você sabe que eu acho que é o Desculpa, eu acho que o surpreendente o surpreendente é você saber olhar isso, né? Você se reconhece descobrindo, é uma descoberta em você mesmo, né? Você se surpreende e fala, nossa, como eu já passei por tantas coisas assim, agora eu tô realmente enxergando isso, né? Então, essa surpresa é que dá essa emoção, né? Então, e você vê uma coisa, olha, se você é tocada por esse envolvimento que eu estou falando, quando você volta para a cidade, o seu relacionamento com o mundo vegetal muda. Você passa a olhar com um respeito tão grande tudo isso que está ao seu redor e passa a olhar e procurar compreender como a dinâmica ocorre dentro da cidade, porque ela está acontecendo o tempo inteiro. Você vê, as plantas nascem em fresta de cimentado, no meio do paralelepípedo, essa dinâmica está acontecendo lá o tempo inteiro, mas a gente não olha, a gente não vê, não percebe a variedade de plantas que tem ali, o que acontece em cada lugar. Faz parte dessa mesma educação, dessa curiosidade. Se você começa a olhar, por exemplo, que no meio das pedras dos paralelepípedos da rua, nasce sempre um tipo de quebra-pedra, com uma pileia pequenininha, e você vai ver que no meio da rua são certas plantas e mais perto das sarjetas são outras, você começa a ter essa linguagem e entender como essa ordem está distribuída na cidade. O que nasce em cima das árvores, o que nasce no tronco. Então, é uma questão da gente estar disposto a descobrir esse mundo. Aí a coisa começa a mudar. Mas é facilitado quando você já teve um primeiro contato, porque você já teve essa abertura, sabe? Essa abertura de olhar. Aí você passa a ver essas coisas. Antes, se você não tiver isso, você acaba olhando quase como se fossem figuras estáticas. Você olha aquilo, saiu de lá e é como se fossem quadros que estão colocados ali, mas você não tem a compreensão do todo em que você está imersa. Então, sabe, acho que é uma palavra muito pequena para descrever isso, porque realmente me traz tanta alegria falar sobre esse assunto e lembrar de como é
que a minha vida mudou completamente depois de tudo isso, sabe? E não é numa primeira viagem. A primeira viagem uma coisa assim, mas é a frequência, é o hábito, é você ter sido tocado pelo assunto e continuar nessa pesquisa por você mesma, sabe? É a mudança de enfoque, né? Eu acho que é uma virada de chave, né? Exatamente. Aqui estão colocando as plantas no caminhão, como eu falei, né? Ó, e o Roberto lá, ele mostra para os funcionários, olha, essa planta você vai cortar as folhas assim, a bromélia você corta todas as folhas na metade. Ah, nossa, mas é cortar a folha da bromélia no meio. Corta tudo no meio, sabe? É aquele papo que eu falei, né? De não perder a água. E olha aqui, ó. Lembra que eu falei da treliça, Ah, ó, incrível. das estufas, Uhum. da prensa? Esse Paul Hutchinson, isso aqui ainda é a viagem da Amazônia, né? A gente fez um negócio chamado estufa de campo, que é como se fosse uma caixa de fósforo. Essas coisas aqui, ó, é placa de madeirite, Uhum. 1 centímetro de espessura. Então, você forma as 4 paredes como se fosse uma caixa e ela é aberta embaixo, aberta embaixo e em cima. Então, embaixo você põe 2 fogareiros, como esses aqui, fogareiro a gás, põe os 2 fogareiros acesos aqui embaixo e a prensa é colocada desse jeito. Ó. Cada planta você é colocada entre folhas de jornal, aí tem sanduíche de papelão ondulado, aquele papelão que tem aquela ondulação no meio, um de cada lado, e chapa de zinco, uma de cada lado também. Porque assim a chapa esquenta, o ar circula no meio do papelão e ajuda a desidratar a planta que está colocada prensada aí. E o camarada, esse Paul Hutchinson, ele acordava de 3 em 3 horas para trocar o papel de todas as plantas que ele colocava. Então, imagina o trabalho, olha só, está vendo como ele dispunha? Então, a folha de uma helicônia aqui, Heliconia psittacorum, aliás, a Nossa, flor, a incrível. inflorescência, com a folha, e ele prensava tudo isso aqui com essa prensinha de madeira, igual aquela que eu mostrei de 1877. E era até anterior, porque o Marsus fez assim. E o Linnaeus fez assim, em 1700 e qualquer coisa. Então, você vê que é muito. A atividade de campo é a mesma, é basicamente a mesma. Você Uhum. muda o veículo, mas a forma de prensar a planta não mudou em todo esse tempo. Não é incrível isso? É maravilhoso, nossa. Algumas plantas que a gente coletou, essa aqui é qualha, essa aqui é uma clúzia. Eu nunca tinha visto clúzia assim, com, né, Nossa, incrível. Maravilha. tá vendo? Uma cor parece chocolate, que depois vai expandindo com uma cor de goiaba, quase, É né? maravilhoso. Coisa linda. Muito bonito. Olha esse maracujá, o maracujá silvestre. Olha as sépalas dele, em vez de ser aquela coisa como uma folha verde, né? Ela é só uma textura, assim, só aparecem as nervuras. E aí está a flor branca pequena, isso aqui deve ter uns 5 centímetros de diâmetro. E as palmeiras, né? Isso aqui é em Indaiá, lá na Amazônia. Então, era mais ou menos assim que essas excursões aconteciam. E é uma coisa espetacular, né? Porque, fora esse aprendizado todo que eu comentei, a própria dinâmica do seu dia a dia, se olhava uma palmeira assim, um cacho de fruto aqui, e falar, pô, tem que levar esse cacho. Então, subia aqui, ia lá com facão, cortava. Tinha um botânico que ia junto com o Roberto em uma outra ocasião, que ele era ótimo em tiro. Então, ele levava um revólver e dava uns 2, 3 tiros, cortava o talo aqui, ó. Nossa. Umas coisas assim, malucas, né? Gente, a gente está finalizando esse episódio. Acho que é apaixonante, né, Ana Paula? Acho que estamos apaixonadas por toda essa narrativa aí e o visual também, né, que o Oscar nos proporcionou. Mas
Gente, tem mais. Então, hoje foi o primeiro Muito mais, né, Paula? primeiro episódio de leitura da paisagem com Oscar Bessani, mas estamos aí com ele no próximo episódio do Verde Conecta. Muito obrigada, Oscar. Oscar, a gente te agradece, né? Te espera aí no próximo. Vamos falar sobre biomas brasileiros? Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade, eu acho ótimo estar conversando com vocês e a gente poder estar fazendo com que as pessoas sintam vontade de participar disso também, sabe? De olhar a paisagem de uma outra maneira, não ficar pensando em fazer jardim só olhando como inspiração os outros jardins que foram feitos, mas procurar uma coisa que eu sempre fiz, eu ia às faculdades de botânica e procurava matérias que fossem interessantes para me ensinar alguma coisa de botânica e ia junto em excursão com os botânicos do curso, falava, você me leva junto? Tá, a gente arrumava um jeito e eu ia participando. E isso tudo é muito importante. Em termos de formação, para um paisagista, conhecer a vegetação onde ela nasce é fundamental. É fundamental. E é isso que eu quero estar sempre conversando com vocês aqui, e a gente está disponibilizando essa visão diferenciada para ser um meio de estimular as pessoas a terem uma forma assim outra de lidar com o seu trabalho. Eu acho que ajuda na compreensão da profissão em si, ajuda. Bom, o objetivo nosso é esse, né? Eu fico muito feliz com a oportunidade que vocês estão dando, um trabalho que nós estamos fazendo a 6 mãos, né? E é ótimo, porque as suas perguntas vão, né, estimulando respostas, e, enfim, é tudo muito dinâmico, eu agradeço. Até acho importante, se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, né? A gente no próximo episódio tira essas dúvidas, né? Quem quiser saber um pouco mais, algum detalhe, nós estamos abertos aí para responder a todo mundo. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre biomas brasileiros, né, Oscar? A gente, né, vai começar a falar sobre biomas. Exato, Um país com biomas tão diversos, né? A gente tem muita coisa para aprender com o Oscar. Eu acho que a gente vai trocando, né? A gente vai. É um trabalho de troca nosso aqui. Eu vou me lembrar de oferecer o link do livro Viagem pelo Brasil. Exato. Então, Oscar, muito obrigada. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Ok, muito obrigado. Até mais, então. Até a próxima. Obrigada a vocês que estiveram com a gente também. Até a próxima. Até a próxima.